Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial para falar sobre mindset, a mentalidade do investidor, tá? A mentalidade que o investidor precisa para ter sucesso nos seus investimentos. Essa convidada é a Caroline Calaça. Obrigado, Carol. Obrigada a você pelo convite. A Carol, ela é a maior coach executiva do Brasil, então ela já treinou centenas de executivos de diversas empresas e ela é especialista também na área de mindset, ou seja, na área de mentalidade. Inclusive tem o Mindset, que é um excelente treinamento nessa área, que é como resetar sua mente, né? Isso, preparar sua mente para o sucesso. Preparar sua mente para o sucesso. E muita gente não sabe disso, mas a maior dificuldade dentro de investimentos, principalmente em renda variável, né? Renda fixa não, mas em renda variável, seja bolsa, forex, seja qual for o tipo de investimento, é o lado psicológico, o lado da forma como você pensa, né? Se você não tiver confiança para investir, para operar no mercado, ou se você sentir muito medo, se você tiver muita confiança, ganância, você acaba fazendo besteira. E isso, tanto a ganância quanto o medo, ela faz com que você, a gente estava conversando disso mais cedo, né? Que distorce o seu conhecimento, né? Você tem um conhecimento, você sabe como usar esse conhecimento para tomar as medidas corretas, para fazer o melhor investimento. Sim. E o seu cérebro parece que não fica cego. Sim. E você, com medo ou com ganância, ou querendo ganhar muito, ou com muito medo de perder, não toma as melhores decisões e acaba não fazendo bons investimentos. Isso é clássico, por exemplo, na bolsa, o pessoal fala o seguinte: o pessoal compra no topo e vende no fundo, né? Quando a bolsa sobe muito, tá na mídia, todo mundo tá ficando rico, todo mundo tá ganhando dinheiro. Sim. Vou comprar. E não faz o menor sentido, porque já tá caríssimo. Sim. E quando tá em crise, a bolsa cai. Aí que é a hora que tá barato, que tem pechincha para comprar. O cara, meu Deus, já tô tomando prejuízo, o mundo vai acabar, vou vender tudo e vou sair fora. Não, vou sair fora do prejuízo. Sendo que ele planejou um investimento de 10 anos. Sim, entendi. 6 meses aconteceu uma crise, caiu, ele quer desistir disso, a dor ele não suporta mais. Tudo isso é a parte da mentalidade. Então, para quem está assistindo aí a gente, eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, de como que funciona a mente, por que a pessoa sente esse medo, essa dor, essa ganância. Sim. E, primeiro, como funciona isso aí? Bom, todos nós experimentamos tudo isso, todos esses sentimentos. Não existe ser humano que não tenha medo, não existe ser humano que não tenha ganância. Todos nós experimentamos esses sentimentos. A questão é como a gente consegue, como a nossa mente dosa esses sentimentos. A intensidade desses sentimentos é que ajuda ou prejudica no momento de investir. Existem alguns sentimentos que são mais fortes, que eles são registrados com uma intensidade maior na mente, como, por exemplo, o medo. E o medo é favorável, o medo é muito bom. O medo tem a função de te proteger. Se você não tivesse medo, você não saberia quando você está em perigo. Então, o medo tem essa função, que é excelente. Mas, por outro lado, se você não dosa o medo, ele te paralisa e te impede de fazer coisas que você sabe que é capaz, coisas que você tem certeza que vai dar certo, mas você não tem coragem de fazer. E é quase irracional, porque você sabe que vai dar certo. Por que você faz? Né? É mais ou menos como as pessoas querem mudar, mas elas sabem o que tem que fazer, mas por que elas não conseguem fazer? É porque a nossa mente, a gente acredita, a nossa sociedade, especialmente a nossa cultura, ela diz que tudo é racional. As nossas decisões são racionais. Eu vejo que os investidores, eles acreditam piamente que todas as suas decisões são tomadas racionalmente. E eles desconsideram a existência de um subconsciente. A gente sabe hoje que mais de 90%, para não dizer 99% das suas decisões são tomadas e decididas no seu inconsciente e não no seu consciente. Isso comprovado cientificamente, não é a sua opinião. Não, isso a neurociência já descobriu. Hoje a neurociência é um estudo que tem descoberto cada vez mais coisas sobre a mente, como a mente funciona, através de exames em que se submete a pessoa a uma determinada situação e através de eletrodos que são colocados
se observa quais as áreas da mente que são afetadas diante de uma determinada circunstância. E o subconsciente, ele carrega informações que a gente nem sabe. Por exemplo, registros de quando você, desde bebezinho, foi pro colo da sua mãe. Memórias afetivas, memórias de medo, de situações que você enfrentou até na infância ou até na sua vida adulta. Tudo isso está registrado ali. E esse somatório de experiências é que te faz decidir por investir ou não, comprar ou não, vender ou não no momento ideal. Tudo isso te faz ter propensão a agir corretamente ou não. Só que se no determinado momento você tem algum, por exemplo, o humor, excesso de humor, o mau humor, medo, todos esses sentimentos de alguma forma interferem no seu processo decisório. E a gente sabe que existem falhas nesse processo. Essas falhas fazem com que você acredite que a decisão foi completamente analisada, mas você deixa de perceber algumas coisas, passa batido para você na hora de tomar sua decisão, sem que você nem saiba. É exatamente isso que eu achei muito interessante. Por exemplo, traduzindo aqui para quem opera no mercado e está assistindo a gente. A pessoa olhou o gráfico, ele já estudou previamente como aquilo funciona e tudo, e identificou uma oportunidade de compra. Muitas vezes não tem oportunidade de compra ali. Por exemplo, a pessoa escutou ontem no Jornal Nacional que o dólar está disparando. E aí ele olha para um gráfico que tem o dólar. No inconsciente dele está assim: o dólar vai subir, o dólar vai subir, o dólar vai subir. Então ele vai para o gráfico. Pelo que ele estudou em termos de metodologia, não tem nada claro de que aponte uma alta do dólar para aquele dia, para aquela operação. E ele inventa na cabeça dele: não, ó, aqui com isso ele vai dar tudo certo. E com base no histórico, ele faz uma projeção que ela não é racional, ela não é analítica de acordo com os instrumentos que ele tem para medir, e ele faz uma suposição que aquilo que aconteceu antes é o que vai continuar acontecendo no futuro, é isso? Isso, e mais, tá? Ele se justifica tecnicamente. Por exemplo, ele usa um ou dois determinados indicadores de análise técnica. Ele tem o quarto e o quinto que ele nunca usou. Se esses dois não estavam dizendo que era para comprar, ele vai olhando por um até ele achar um que diga que sim. E ó, viu? Aqui, ó. E ele, entendeu? Ele procura uma justificativa no mercado para embasar a vontade dele de comprar. Ó, não, ó, realmente tem motivo para comprar. Marcelo, você falou de duas coisas que chamam a atenção. Primeiro é tomar a decisão de investimentos com base em informações que estão deliberadamente no mercado. Por exemplo, informações da mídia, informações que você leu ontem. Essas informações todo mundo tem, a mesma informação. A tendência é que essa situação, quando todo mundo conhece, ela mude rapidamente. Certo? Esse é um dos pontos importantes. O outro é da pessoa fazer uma análise baseada em poucos fatos. E usar elementos que justifiquem aquilo que ela quer dizer. Então ela vai conversar só com as pessoas que concordam com a opinião dela. Eu falei, isso mesmo, o dólar vai subir. Isso mesmo, tem que comprar dólar. Se ela sabe que tem uma pessoa que não concorda muito com essa opinião, ela vai evitar essa conversa. Porque essa pessoa vai confrontá-la em relação àquilo que ela acredita. Ela não está buscando isso. A gente tem um mecanismo que chama atenção seletiva. Vou prestar atenção só naqueles indicadores que são do meu interesse. Exatamente isso. Não vou usar todos os indicadores, só aqueles que comprovam a minha tese. Exatamente isso. E outra coisa que acontece, então a pessoa tem que ficar muito atenta, né? O que a pessoa pode fazer para tentar melhorar isso aí, contornar isso aí? Marcelo, o investidor normalmente é uma pessoa pragmática e objetiva, certo? Talvez ele vai achar até um pouco estranho isso que eu vou falar. Mas isso funciona, comprovado que funciona. Primeiro é você começar a observar a si mesmo. Em inglês se chama awareness, que é o autoconhecimento. A gente não tem uma palavra em português que significa, porque o awareness é muito mais do que se conhecer. É como se você soubesse exatamente o que você está sentindo e por que você está sentindo. Uma coisa que pode ajudar muito é você começar a se perceber. Por exemplo, eu fiz alguma coisa que eu não gostei. Por exemplo, gritei com a minha filha. E eu não queria ter feito isso, depois eu me arrependi. É legal você pensar, que sentimento que é aquele que eu estava naquele momento que me fez perder o controle? Era raiva? Era medo dela se machucar? Qual foi o sentimento que desencadeou em mim um monte de reações que eu não gostaria de ter?
Entendi. Então, por exemplo, né? Vai lá, o cara está investindo no mercado de Forex, ele está operando com um robô, ele tem 3 robôs na conta dele. Então, um desses robôs começa a ir um pouco mal, leva 2 stops seguidos, perde 2 ordens seguidas. E aí, se for criteriosamente, tecnicamente, analisar o histórico do robô, ele vai ver que isso acontece com frequência. Então, que ele não deixou de ser uma boa estratégia por causa de 2 stops. Mas ele esquece isso tudo por um momento e fala, não, esse robô tá fora, eu vou usar só esses 2 aqui. E aí, chega na semana seguinte, esse robô faz excelentes operações, tem um ótimo lucro, e ele não obtém esse lucro porque ele tirou por causa dos 2 stops. É isso aí. Então o caminho para ele fazer isso é ele se perguntar, por que eu tirei esse robô? Que sentimento seria isso? É isso mesmo, Marcelo. É você identificar os gatilhos. Quando você identifica o gatilho, por exemplo, é raiva, é medo, você começa a perceber que esse gatilho ele deve se repetir em várias situações. E é ele que te gera o descontrole. E aí você fica consciente de qual é o sentimento que te gera isso. Toda vez que você estiver sentindo aquilo, fica mais fácil para você detectar e parar. Peraí, tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Por que eu fico me deixando assim tão ansiosa? E aí você é capaz, nós temos essa possibilidade, que é da nossa mente, mudar a circunstância. Por exemplo, existe algo na mente, um gatilho que se chama amígdala. Não é a amígdala, é a amígdala no cérebro. E a amígdala, ela tem essa função de disparar um alarme cerebral que vai fazer com que o cérebro todo esteja a serviço da nossa proteção. E a amígdala faz com que você não utilize sua capacidade de raciocinar. Você não consiga analisar todas as coisas, mas quando você se dá conta e percebe, peraí, por que eu tô nervoso? O que tá me tirando do sério? Você é capaz de eliminar ou parar esse que a gente chama de sequestro da amígdala e ter o domínio de novo e ser o senhor das suas ações. Então identificar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, poxa, estopou 2 vezes seguidas, na verdade era o medo de perder mais. E aí identificar, puta, eu tive medo, mas não é um medo embasado. Sim. E aí a próxima vez que acontece seria tirar, aí você pensa, não, o que está me causando essa vontade de tirar? Isso. Não, é isso. Então aí você começa essa posição que não tem uma tradução boa. Sim, o awareness, essa autopercepção. É a autopercepção do que entender o que o seu emocional faz para você em termos de atitude. É isso aí. Com que você mude o seu comportamento. Isso. Porque a amígdala, ela toma esse tipo de decisão e dispara essa espécie de alarme no cérebro sem muitos elementos. É aquele instinto primitivo que vem ali um animal feroz e ele vai me atacar, então eu preciso fugir ou então lutar com ele, de alguma forma me defender. A amígdala não utiliza todos os elementos racionais para definir se você está numa situação de perigo realmente ou não. Ela simplesmente aciona esse alarme. Em qualquer situação ou percepção que ela tenha de perigo, mesmo mínima que seja. Então, quando você consegue dar esse stop, é possível racionalizar isso. Peraí, isso faz sentido mesmo? Esse medo meu de investir, de continuar com o robô, ele faz sentido? Isso está dentro daquilo que eu previ e planejei para os meus investimentos? É isso mesmo? É que eu devo fazer? E aí sim você consegue agir de uma maneira mais assertiva. Qual outras dicas que você poderia dar em relação a como a pessoa ter essa autocrítica, ter mentoria, grupos, o que você tem mais, você está falando disso mais cedo comigo, o que você tem visto dar resultado? Que ajuda a pessoa além do individual, primeiro é o individual, né? Sim. Primeiro é você duvidar das suas certezas, né? Existem essas falhas, todas as pessoas que eu conheço, você conhece, todo mundo que está aqui nesse mundo tem esse tipo de falha cerebral. Então a gente não está ciente de tudo que está acontecendo, mas eu diria o seguinte: encontre pessoas da sua confiança que te ajudem a perceber e a duvidar das suas convicções, daquilo que é verdade absoluta para você. Isso pode ser um coach, isso pode ser um amigo que você confia muito, um grupo de mastermind, um grupo de pessoas que são investidores também e que podem colaborar e contribuir com opiniões, às vezes de reforço para aquilo que você acredita,
e às vezes para te chamar a razão de que aquilo não faz muito sentido e te ajudar a duvidar das suas convicções. Isso também pode ajudar significativamente. Isso é muito interessante, isso faz muito parte do processo de coaching, né? Sim. De identificar todos esses passos e para identificar exatamente o que está acontecendo, porque a princípio a pessoa não... É impressionante, eu percebo isso, como as pessoas não percebem que aquilo é emocional. Elas acham que o problema é técnico. Sim. E aí eu vejo muito isso, gente com bastante conhecimento de mercado, eles não obtêm resultados muito bons, ou pelo menos muito abaixo do que eles pretendem. Sim. E mesmo positivo, só que eles buscam cada vez mais conhecimento de mercado. Eles acham que a solução para eles melhorar é cada vez mais conhecimento. Claro, conhecimento é sempre bom. Sim, claro. Mas eles não identificam que o problema está no mindset. Sim. Eles acham que o problema está bom. Se eu aprender mais 2 ou 3 técnicas boas, aí mais 2, 3 indicadores bons, ou se eu comprar mais 2 robôs bons, aí todos os meus problemas vão estar resolvidos. Realmente o conhecimento técnico é essencial, porque uma pessoa leiga que começa a investir, ela tem muitas chances de errar. Mas uma pessoa que já tem conhecimento e já está aplicando esse conhecimento, muitas vezes o que ela precisa é identificar o que está paralisando. O que está impedindo ela de ser mais assertiva. A questão é a assertividade, o resultado está ligado à assertividade. Quanto mais você consegue dominar suas emoções, fazer com que as suas emoções trabalhem a seu favor, mais resultados favoráveis você vai ter. Se você não consegue dominar suas emoções, ou identificar quais são as emoções que estão te impedindo de alcançar os resultados que você já tem potencial para alcançar, provavelmente vai continuar cometendo erros sem detectar o que está te fazendo errar. Enquanto você não consegue detectar o que está te fazendo errar, você não consegue mudar a circunstância de um erro para um acerto. Porque uma coisa que eu tenho percebido, Carol, que os melhores investidores do mundo, principalmente os melhores traders, eles têm uma confiança muito grande. Não aquela overconfidence, não aquele excesso de confiança de não, eu só acerto, não é excesso. Mas eles têm uma confiança tão grande que, mesmo num momento em que, por acaso, a estratégia que ele usa não esteja indo tão bem, ele não se abala. E ele continua analisando o mercado e tomando as decisões de investimento de uma forma totalmente técnica, totalmente analiso, isso está bom, isso não está bom, tem conhecimento, sem... Entendeu? Sem complicar muita coisa. E claro que todos eles têm um excelente grau de conhecimento de nível técnico, mas é essa confiança e esse fato de não deixar o medo e a ganância atrapalhar o conhecimento que eles já têm, que faz com que eles sejam investidores fora de série. Em termos de conhecimento técnico, tem investidor que está nesse nível, lá embaixo, tem o mesmo conhecimento do cara que está lá no topo. Acredito. E essa é a única diferença entre estar no topo e estar na base, é esse controle emocional. O cara que começou com a metodologia de coaching, que era um jogador de tênis, essa história é bem legal, ele desenvolveu uma fórmula. E ele fala que performance é igual a potencial menos interferência. Você talvez está trabalhando só no seu potencial. Ganhando conhecimento, já fez, já aplicou, já sabe que funciona, já testou. Mas você não está trabalhando na interferência. Para minimizar essa interferência, para que a sua performance seja elevada. E talvez esse seja o segredo dos grandes campeões, os caras que têm grandes resultados. Eu leio em livros de trading e eles comparam muito com o golfe e com o poker. Sim. Que eles falam que o golfe, o Tiger Woods, a grande diferença dele é que é o seguinte, ele dá um shot, que o pessoal chama, e se ele foi bem ou fez mal, isso não afeta a próxima jogada dele, nada. Entendi. Enquanto o outro, se vai mal na primeira, o cara, ele vai bem, a hora que ele erra uma, dali em diante ele não é mais o mesmo. Já que você deu esse exemplo, o Tiger Woods, quando ele mudou de treinador, tem uma história muito legal também, que o treinador dele, anterior, começou a trabalhar com ele naquilo que ele não era muito bom. Quando ele mudou de treinador, o treinador novo dele perguntou: o que você estava trabalhando antes? Ele contou. Aí o treinador, observando ele, falou: cara, você não tem que trabalhar naquilo que você é ruim.
Vamos treinar aquilo que você é bom, aquele golpe que você é ótimo. Vamos treinar esse golpe porque é ele que vai te fazer um vencedor. Aquilo que você não é muito bom, a gente vai gerenciar. Mas o que vai te fazer um campeão é aquele golpe que ninguém consegue fazer igual o seu. Então aquilo que você já sabe que funciona, que você já aplicou uma outra vez, você não precisa ficar inventando coisas diferentes. É aquilo que você é bom, que se você fizer com consistência, frequentemente repetindo aquilo que já te deu resultados, é provável que você tenha repetições de acertos futuramente, aquilo que você é muito bom. Isso é muito interessante porque uma coisa muito interessante, que acontece muito, é o seguinte, é o que você falou, o cara tem que aprender um método de investimento. Ou o cara adquiriu um robô que tem um método, tanto faz. E vai indo bem. A hora que dá uma queda, ele muda de metodologia, porque é o que você falou, isso já está dando certo, ele já aprendeu essa técnica, Sim. ele já está se dando bem com aquilo, e por um deslize só que acontece, ele troca tudo. Troca a estratégia, troca a tática, troca tudo. E aí ele recomeça do zero em outra técnica. Só que como não existe técnica perfeita que só ganha, ele sempre vai estar migrando de técnica para técnica. E ele nunca vai ser ótimo numa técnica que vai fazer dele um campeão. Exatamente. E se ele ficasse numa técnica, imagina, 5 anos, 10 anos, cada vez melhor na mesma técnica... Não tem como ele não ser um campeão naquela técnica. E vai muito de encontro com isso que você falou agora. É isso mesmo, é isso aí. Muito, muito legal. Obrigado, Carol, pelo bate-papo. Eu acho que com certeza vai ajudar muita gente a investir melhor. Que bom, espero ter contribuído mesmo. E pensa sobre isso. Sei que talvez seja muito fora da curva para você, muito diferente do que você está acostumado a ouvir, o tipo de treinamento que você faz, mas acredito que isso faz todo sentido. Pesquisa sobre isso, você vai perceber que faz mesmo. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Carol. Obrigada a você. Então, se você gostou desse bate-papo, por favor, clique em curtir aqui abaixo, deixe o seu comentário e compartilhe também com as pessoas que você conhece para compartilhar esse conhecimento. E em algum lugar aqui do vídeo você pode clicar para também assinar o meu canal do YouTube, do Investidor do Sucesso, onde você vai receber vários vídeos com sacadas, entrevistas, comentários e dicas sobre investimentos. Tá legal? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.